Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia Dó, comunicação e transparência no cuidado oncológico. E agora a gente está com uma oportunidade enorme de falar com duas pessoas maravilhosas da oncologia, a doutora Renata Canguçu, doutor José Bines, responsáveis pela nossa mesa, nosso módulo de cuidados com a mulher, principalmente cuidados com a mama. Então, quero agradecer vocês pelo trabalho que vocês sempre fazem aqui na Oncologia Doc, com nossos pacientes, brigando para que a gente possa divulgar sempre da melhor maneira possível. Então, eu estou aqui retribuindo como podcaster hoje aqui, host de vocês, escutar um pouquinho de vocês dois, super especialistas em mama, super engajados na causa do cuidado da mulher, do bem-estar, do autocuidado, enfim. Fala um pouquinho como é que foi o evento hoje, do ponto de vista positivo, esse número de pessoas que aderiu, e como é que foi essa discussão, esse modelo aí que eu estou sabendo que vocês colocaram aí um lado falando de uma coisa, outro falando outra, discutindo opinião tal, e no final para achar um caminho. Fala aí que eu já me fofocaram aqui, que o evento foi muito bom. Bom, obrigada, Marquito. Prazer a gente estar aqui falando com vocês sobre esse módulo da mama. Nós fizemos um formato voltado a discussões de casos clínicos. Nós temos a nossa discussão de casos clínicos do serviço toda quinta-feira, onde nós trazemos casos desafiadores da nossa prática clínica, e a ideia de Bines foi de nós fazermos, então, um formato de discussão de casos clínicos, trouxemos esses casos reais da nossa prática, de desafios da nossa prática, para discutir com ponto e contraponto. Então, as dúvidas críticas de cada caso foram dados um ponto para uma pessoa falar a favor e o outro para falar contra, e isso gera, claro, né, todo um engajamento, além de um formato de caso clínico ser interessante, porque são dúvidas reais da nossa prática, ainda teve esse momento de discussão, né, de um falar contra, o outro falar a favor daquele determinado aspecto, o que isso eu acho que foi muito interessante e engajou a todos que estavam assistindo. Pinga fogo, né? Pinga fogo, né? Isso. Põe o pessoal lá para discutir, para ver quem é que vai ganhar. Acho que principalmente a parte da manhã também foi bem multidisciplinar, então acho que a gente conseguiu trazer a parte do tratamento local com mastologistas que estavam também envolvidos, né, no cuidado das pacientes, além dos oncologistas. Acho que um outro aspecto bem positivo, acho que o nosso convidado internacional, a gente trouxe o Kevin Kalinske, que é uma pessoa jovem, né, nos Estados Unidos, em Emory, assim, bem proeminente em câncer de mama, com publicações importantes, e a gente conseguiu encaixar dentro dos temas que ele ia falar alguma coisa relacionada às publicações dele. Então, acho que foi bem ilustrativo, acho que uma participação dele muito amistosa também, e, ao mesmo tempo, na apresentação dele, ele acaba trazendo algumas coisas novas no cenário de câncer de mama que ainda não estão publicadas, que vão ser apresentadas. Então, acho que traz um gostinho também do que está por vir, além do que as pessoas já conhecem. Acho muito interessante quando a gente traz um palestrante internacional, e é difícil a gente conseguir trazer alguém com essa disponibilidade, ainda mais com o número de publicação tão grande do jeito que vocês estão colocando, trazendo essa provocação do que pode vir para frente. A gente sabe que o maior lançamento de coisas da oncologia está no Congresso em Chicago, né? É um congresso enorme, e dali para frente sai bastante coisa, ou na ESMO, onde vocês, que são especificamente de mama, onde tem esses lançamentos. Qual a importância de a gente trazer uma pessoa dessa, que está em crescimento, está publicando, está trazendo esse diferencial, para um evento no Brasil, no Rio de Janeiro, com 8.000 pessoas ouvindo o que ele tem para falar, e o que isso impacta para vocês no cuidado do paciente do dia a dia? Olha, acho que essa primeira parte ele ficou muito impressionado, né, assim, circulando, e mesmo na hora do almoço, mesmo durante as apresentações dele. Eu acho que num aspecto em termos numéricos, né, de pessoas, né, ele falou realmente um evento super grande, outros eventos são assim aqui no Rio ou no Brasil. Eu falei, não, acho que, né, a gente não tem eventos comparados em termos desse tamanho. E acho que em termos das apresentações também e do conteúdo, do que foi colocado para ele, mesmo das perguntas que as pessoas fizeram, né? Então, acho que fica uma boa impressão, além da receptividade brasileira nesse sentido, né? E a gente se colocar à disposição para ele do que ele precisasse. Eu acho, em termos de conhecimento, em termos científicos também, do que a gente
entende do que a gente pratica em termos de cuidado de câncer de mama. Sem dúvida foi enriquecedor poder discutir com ele, tirar dúvidas. Foram feitas perguntas com relação a casos que nós costumamos ter dúvidas no nosso board, e ele dizer qual seria a posição dele nessa situação. Então, a gente ter a oportunidade de ouvir a opinião dele, um grande expert que publicou estudos voltados para esse tema, e ouvir o que ele faria naquele caso, né, da nossa prática, realmente foi extremamente enriquecedor. Acho que saímos daqui com mais conhecimento para poder levar para os nossos pacientes. Acho que uma sensação muito boa também é essa da gente estar presencialmente entre nós, né? Assim, como a Renata falou, apesar da gente ter esse tumor board todas as quintas-feiras, tá cada um na sua localização, cada um trabalhando, às vezes pessoas da mesma cidade, mas estão em localizações diferentes ou consultórios diferentes. É que eu acho que esse encontro, né, tanto de pessoas da mesma cidade como pessoas de outras cidades que fazem parte do mesmo serviço, eu acho que isso é muito, muito positivo, né? Eu acho que ajuda nessa união e nessa sintonia. Então, acho que, além da parte científica, eu acho que essa parte social que o Congresso oferece, eu acho que é um ponto importante que tem que ser levado em consideração. E teve passou a ter um valor cada vez maior depois da pandemia, né? Então, a gente Exatamente. poder fazer isso presencialmente já era bom, mas depois da pandemia tem um sabor ainda mais especial. Ainda, né? Melhor ainda. Vocês dois são atletas, né? Vocês dois adoram esse autocuidado e vocês promovem isso muito. A gente sabe que, ultimamente, tem vários artigos saindo falando que o exercício físico é um dos melhores fatores preventivos, que ele melhora também na questão de adesão ao tratamento, melhora na recuperação do bem-estar durante o tratamento. Eu queria explorar um pouquinho isso com vocês dois, que são aí triatletas oncológicos. Como vocês estimulam o paciente? É claro, eu vou perguntar o que vocês acham disso, né? Vocês são embaixadores disso. Renatinha usa a mídia social para falar isso muito bem, isso é ótimo. Mas como é que vocês usam isso no dia a dia de vocês? Como é que vocês estimulam seus pacientes? Como é que esses pacientes aderem realmente a isso? A gente precisa desenvolver alguma coisa para melhorar essa comunicação nesse sentido com o paciente? Me provocam aí, me provoca para ver o que eu posso fazer. Eu posso começar e depois eu deixo a palavra com a expert, que é a Renata, e não eu. Bom, acho que, voltando à Renata aqui, né, ela tem uma publicação que ela fala que os médicos que se exercitam, eles recomendam mais para os pacientes. Eu vejo isso que realmente é muito verdadeiro, né? Acho que isso tem uma importância na minha vida e isso acaba se refletindo na minha comunicação com o paciente. E não é infrequente a paciente vir na minha consulta e falar assim, eu estava pensando como que eu ia voltar na sua consulta, aquelas pacientes em acompanhamento depois de alguns meses, não perdi o peso que eu precisava perder, não fiz as atividades físicas, elas vinham quase assim, se desculpando, ou como aquela pessoa que vai fazer um exame de sangue, fala assim, deixa eu comer melhor nesses últimos dias, para quando eu fizer meu exame de sangue tá melhor. Mas deixa eu passar para a Renata, que é a especialista no assunto. Como você falou, eu gosto realmente de falar muito sobre esse tema, porque quando você fala de prevenção, né, assim, não existe hoje um remédio que a gente consiga tomar para prevenir câncer. Vai ter uma aula amanhã no módulo de integrativa, eu vou falar sobre exercício, as atualizações sobre exercício e câncer. E quando a gente pensa em atividade física, existem alguns dados que mostram que a gente consegue evitar até 1 em cada 8 casos de câncer com a prática regular de atividade física. Com relação a redução de sintomas, fadiga, o sintoma mais frequente durante todas as fases do tratamento oncológico, o melhor remédio é se movimentar, né? E quando a gente pensa em medo de recidiva, por exemplo, é algo que todo mundo que teve o diagnóstico de câncer tem medo da doença voltar um dia. Se eu disser que a gente consegue, com a prática regular de atividade física, reduzir o risco da doença voltar, isso é muito impactante, né? No entanto, a gente tem ainda esse desafio de ter um percentual muito pequeno de pacientes que são fisicamente ativas. Então, cerca de 1/4 das pacientes estão fazendo algum tipo de atividade física por diversas questões, né? A população, de maneira geral, é sedentária. A população com câncer tem uma dificuldade ainda maior de se manter fisicamente ativa, sem dúvida, por todas as questões psicológicas e físicas mesmo, né? Que acabam limitando essa prática. Mas o que eu acho que a gente pode fazer, primeiro, como o Bines falou, é dar o exemplo, porque isso, sem dúvida, é algo que você falou da mídia social, né? Com a mídia social, eles hoje têm esse acesso e muitas me falam,
poxa, doutor, eu vejo lá que você já fez hoje. Pô, doutora Renata já fez. Com toda a vida corrida, ela conseguiu Tem aquele que fazer. momento. Eu vou fazer também. Então, assim, acaba que dá o exemplo, eu acho que é motivacional mesmo. A outra coisa é realmente trazer os dados, né? Então, eu costumo mostrar estudos, curvas, olha para isso, o impacto, olha para isso, não tem um remédio que consiga trazer esse benefício, né? Então, assim, você tá com queixa de fadiga, poxa, eu tô com fadiga, eu tô com dor nas juntas e tal. Vamos ver o que você pode fazer para isso, qual é o benefício de você se exercitar. Então, trazer os dados, os números, eu acho que impactam bastante, né? Esse é um outro desafio. Mas um outro passo que eu acho que o que a gente pode fazer, né, a mais? Eu acho que eu tenho um sonho da gente ter um serviço voltado de forma completa dentro da oncologia para isso, né? Um serviço de qualidade de vida. Então, onde ali a pessoa vai ter, não apenas que a gente já tem nutricionista, tem psicólogo, mas tudo isso voltado para a manutenção de um peso saudável e também um educador físico, fisioterapia, enfim, um grupo, um time voltado para pessoas que têm o diagnóstico de câncer conseguirem se manter fisicamente ativa. Então, eu acho que ter esse programa, eu acho que seria algo que a gente conseguiria motivar essas pacientes a serem mais ativas fisicamente. Quase uma reabilitação pós-operatória. Exatamente, exatamente. Só que com o intuito de fazer com que elas se mantenham fisicamente ativas para melhorar todos os sintomas do tratamento oncológico e também reduzir risco de recidiva. Isso é uma boa Acho que ideia. a gente tem dados, especialmente, né, na nossa área de câncer de mama, que desde a paciente com doença inicial, uma vez que eventualmente a gente já está falando assim de uma prevenção depois de um retorno, mas as pacientes que fazem atividade física durante a quimioterapia, por exemplo, toleram melhor a quimioterapia do que as pacientes que não fazem. Né? Quer dizer, como é importante manter esse peso depois do diagnóstico do câncer de mama. Alguns sintomas dos medicamentos que a gente passa, como dores articulares, por exemplo, melhoram muito com exercício, e outro efeito comum, né, decorrente do tratamento, que a gente não tem alternativas na paciente com câncer de mama, que são esses fogachos, também tem benefício com o exercício. Né? Então, realmente, em termos de custo, se a gente for comparar com o medicamento, é um medicamento muito mais barato, mas que tem realmente uma dificuldade. Né? Acho que essa mudança de hábito, né, para todos nós, né, é sempre mais difícil do que tomar um comprimido ou fazer alguma coisa na veia. E quem sabe a gente começa, então, com um piloto, com essas cidades, né, bonitas como Rio e Salvador, para a gente começar com isso. A favor, vamos reivindicar isso com o Dr. Paulo Hoff, vou conversar com ele. Acho uma excelente ideia. Sem perder meu emprego, mas vou reivindicar com ele. Para a gente fechar, qual a importância dessa integralidade toda que a gente tem aqui, de diferentes áreas, pessoas, entendimentos? Como vocês veem esse evento tão grande que a gente está tendo? Eu acho que o manejo do câncer na nossa prática é isso, né? Então, a gente precisa não só de oncologistas para tratar câncer, mas de todas as especialidades juntas. Essas pacientes muitas vezes têm complicações, internam, vão para emergência, têm complicações hematológicas, né? Precisam de abordagens cirúrgicas. Então, todas as especialidades médicas acabam se envolvendo de alguma forma no manejo do câncer. Então, trazer essa rotina, né, do nosso dia a dia para um evento como esse, com atualizações para todas essas especialidades, eu acho que, sem dúvida, é enriquecedor. Acho que um outro aspecto é a gente desmistificar o câncer, que, além do público leigo, para os próprios colegas médicos, é um mistério. A gente fala uma linguagem diferente, a gente fala siglas diferentes, a gente usa termos que são distintos. Então, acho que a gente está com colegas de outras especialidades e mostrar que o câncer faz parte do tratamento das pacientes e que essas pacientes têm outros problemas e que eu acho que essa integração é muito fundamental. Eu acho que um outro aspecto interessante que a gente cada vez mais tem que valorizar e estimular é a vinda dos estudantes, né, de medicina ou médicos mais jovens que participam. Então, acho que essa é uma parte importante também. Acho que essa parte de educação e, ao mesmo tempo, essa parte de pesquisa em que a gente está também associado com o IDOR. Até porque, como você disse, essa questão de ter estudantes envolvidos na grade curricular, o que a gente tem de oncologia é muito pouco. Né? Apesar de nós termos aí como a segunda causa de morte no mundo, né, a oncologia é muito pouco estudada pela base do médico. Então, eu acho que
trazer os estudantes realmente ainda tem mais esse contexto de aproximar um pouco eles desse conteúdo que não é visto na rotina da faculdade. Muito bom, doutora Renata Canguçu, doutor José Pires, meus queridos do coração, gosto muito de vocês, agradeço. Final de dia, vocês estão cansados, ficaram aqui para a gente poder fazer essa comunicação para o nosso público, para falar um pouquinho daquilo que é bom para eles e que a gente está aqui para poder ajudá-los. Nada aqui como pessoas como vocês, especialistas, para nos ajudarem a divulgar como a gente cuida bem dos nossos pacientes. Muito obrigado, que o ano que vem estaremos aqui de novo e conto com vocês. Obrigada, Marcos. Eu te agradeço.